É isso aí. Então quero conversar com você sobre esse tema. Aqui em Gênesis capítulo 2, versículo 16 diz: E ordenou o Senhor Deus ao homem dizendo: De toda árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore da ciência do bem e do mal, dela não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Em Gênesis capítulo 6, o versículo 3 diz: Então disse o Senhor: Não contenderá o meu espírito para sempre com o homem, porque ele também é carne, porém os seus dias serão 120 anos. Já o Salmo 90, versículo 10 diz: A duração da nossa vida é de 70 anos, e se alguns pela sua robustez chegam a 80 anos, o melhor deles é canseira e enfado, pois passa rapidamente e nós voamos. Como eu disse, nós estamos vivendo dias difíceis. Esta sociedade pós-moderna tem sido contraditória, é um mundo contraditório em relação à nossa saúde física, mental e emocional. E apesar, queridos e queridas, da grande quantidade de métodos terapêuticos, remédios, hospitais e clínicas especializadas, nunca houve tantas pessoas enfermas no corpo e na alma como nesses dias, nesta pós-modernidade. Não é verdade? Nós vimos aí a quantidade de psicólogos formando, psiquiatras, terapeutas, para ajudar essas pessoas. E louvado seja a Deus por isso. Eu tenho defendido que as nossas igrejas deveriam ter condições para poder até pagar um profissional deste, para poder ajudar o pastor, ajudar a igreja. Porque quantas pessoas que estão dentro das nossas igrejas feridos ou feridas na alma. Nós que conhecemos, pela graça de Deus, a palavra de Deus, sabemos que este quadro de enfermidade, do que está acontecendo em nossa sociedade, é consequência do pecado transmitido a todos os homens, conforme a Bíblia diz que por um homem entrou o pecado no mundo e por isso todos pecaram, todos estão mortos nos delitos e pecados. Então, a primeira coisa que eu quero dizer aqui, quanto às doenças psicossomáticas, esta é a terceira palavra que eu estou compartilhando sobre as doenças psicossomáticas. A origem das doenças, sejam as doenças emocionais como as demais doenças, está onde? No pecado no Éden. As doenças originaram-se da queda do homem no Éden. Antes do pecado não havia enfermidades, desgastes, envelhecimento e morte. Mas a desobediência de nossos primeiros pais trouxe medo, moléstias, deteriorização, morte, sofrimento, tristeza. A Bíblia diz em Gênesis capítulo 3, quando nós lemos, quando o homem pecou, Deus disse ao homem, declarou que por causa do pecado, da desobediência, e ali ele passou a sentir tudo isso que sentimos hoje, até mesmo a morte. A primeira enfermidade foi a de ordem o quê? Emocional. A Bíblia nos diz, a Bíblia sustenta que Adão, Eva, ao pecarem, o que aconteceu quando eles pecaram? Que Deus procurou-os, aqui em Gênesis capítulo 3, eles tiveram medo, irmãos. Depois, certamente, sobrevieram-lhe as demais sequelas emocionais, psicológicas e físicas. É do pecado, como estado e como ato, que procedem todas as doenças. Quando Deus encontrou Adão, ou procurava Adão, Adão estava escondido, e quando Deus falou: Adão, onde tu estás, Adão? Eu ouvi a tua voz, tive medo. Ele escondeu. Então, a origem das doenças estão aonde? No Éden. A corrupção do gênero humano. É interessante quando nós vemos aqui em Gênesis, principalmente capítulo 6, à medida que o pecado crescia no mundo,
diminuía a duração da vida humana na Terra. No início da criação, o homem vivia centenas e centenas de anos. Aqui em Gênesis capítulo 5, que mostra a genealogia, nós vimos isso. Mas com a multiplicação da iniquidade, do pecado, de várias formas, na sociedade antiga, nós vimos que cada dia aumentava a iniquidade. Deus limitou-lhe a vida a 120 anos. Mais tarde, nós vimos que, aí aqui no Salmo 90, quando o próprio Moisés escrevendo que a vida do homem é 70, 80, e mesmo assim é canseiro e enfado da carne. Entende? A corrupção do ser humano fez com que ele foi diminuindo a qualidade de vida. A desobediência ao Senhor, gente. Nós vimos, Deus prometeu ao povo de Israel abençoá-lo grandemente, caso obedecesse a sua voz. E quando nós lemos em Deuteronômio, nós vimos eles desobedecendo a Deus. E aí levaram as maldições. Então, várias enfermidades, todos os tipos de enfermidades. E esta é a situação. Por que nós temos visto tantas enfermidades? O descuidado do homem, a prostituição, não é? Tem crescido e aí tem avolumado, aumentado demais as doenças venéreas, que desembocam em outras doenças. Então, a proliferação das doenças físicas, vivemos em um mundo bastante enfermo. Há doenças que são originárias, exclusivamente, da obstinada, irmãos, obediência ou desobediência. Você entende isso? Existem doenças que são originárias da desobediência do homem. A Bíblia diz aqui em Gálatas 6:8, porque o que semeia na sua carne, da carne ceifará a corrupção, mas o que semeia no Espírito, do Espírito ceifará a vida eterna. Apesar do notável avanço da ciência, a internet que tem ajudado de uma maneira tremenda a humanidade, mas também tem destruído vidas, porque tais vidas não sabem usar o desenvolvimento científico, ou melhor, tecnológico. E por mais que tenha avançado a ciência, há determinados tipos de doenças que continuam ceifando milhares e milhares de vidas. Entendeu? Por mais que encontram curas para algumas moléstias, algumas enfermidades, por mais que tenha a ciência conseguido, mas continuam as enfermidades. Por exemplo, o infarto. O infarto do miocárdio mata cerca de quase 400 mil pessoas por ano no Brasil. Dentre as causas que provocam este mal, destacam-se o estresse e os maus hábitos alimentares das famílias. Outra, o câncer. O câncer continua sendo uma das enfermidades mais temidas e devastadoras do mundo. Atinge a qualquer pessoa indistintamente, inclusive você que é crente, você que é povo de Deus. Crente adoece, sabia disso? Ah, tem crente que está me ouvindo agora, você que está aí, que conectou aqui no YouTube nossa conta, tem crente pensando que não adoece não. Tem crente que acha que converteu, ele foi blindado, nenhuma bactéria, nenhum vírus, nada vai entrar na carne. Lê de engano, meu irmão. Você é gente, ser humano, o crente está sujeito às mesmas debilidades, fragilidades, enfermidades, doenças do mundo, das pessoas aí que não têm compromisso com Deus. É preciso orar e ensinar com base na palavra de Deus sobre a cura divina, sim. Deus cura, mas é preciso também ter um estilo de vida, mudança de hábitos, e eu mesmo estou nesta. Então, as enfermidades, acidente vascular cerebral, AVC, é a terceira causa de mortes no mundo, de acordo com a Organização Mundial de Saúde, OMS. Infelizmente, muitos servos de Deus têm sido vítimas
desse terrível mal, AVC. Gente. Um grande homem escreveu o seguinte: o sofrimento humano é consequência da queda de Adão, não da vontade de Deus. O desejo de Deus é certamente abençoar sua criação e não prejudicá-la. Mas o sofrimento é consequência da queda do homem. E aí eu quero entrar agora as doenças psicossomáticas, porque tudo começa na mente. Se a mente não estiver sã, o corpo também não estará. De acordo com a medicina e a psicologia, muitas doenças são causadas por problemas emocionais, tal como medo, inveja, ira, mágoa, ódio, um trauma, um desdém colocado, um sentimento de culpa. A Bíblia aqui em Filipenses 4, 6 e 8 nos diz o seguinte: que não devemos estar inquietos por coisa alguma e que precisamos ter paz interior. Mas este é o problema de muitos crentes, de muitos líderes, pastores. E eu falo com muita propriedade, se der tempo eu falei em outra mensagem, sobre as doenças psicossomáticas, que eu comecei a entrar no túnel escuro, íngreme, gélico, da depressão. E a paixão da minha vida, minha esposa, me ajudou. Deus a usou naquele contexto. E a Bíblia diz, e esse é um problema porque nós estamos tão... as doenças psicossomáticas, eu já disse, eu vou explicar. Psique é a nossa alma, é a sede da nossa vontade, dos nossos desejos, das nossas emoções, dos nossos sentimentos. Quando se fala psicossomáticas, soma, está falando da carne, nossa carne. Aí é aquela angústia, é aquele trauma, é aquele medo, aquela ira. A gente vai guardando aquilo na mente e isso acaba desembocando numa enfermidade física. Manchas purulentas no corpo, psoríase. A pessoa começa a ter problemas até mesmo nos olhos. Esses dias nós encontramos um menino novo, acho que tinha 9, 10 anos, com um problema como se fosse uma conjuntivite que não sarava. Os pais separaram e ele, criado, parece que foi pela avó ou para uma tia, e ele então estava com problemas no rosto, com ferida nos olhos, melhor. São as doenças psicossomáticas. Começa na mente. É a mente que está aqui, olha, não enchendo, e acaba. As enfermidades têm como causa as nossas psicossomatizações. A Bíblia diz, para que nós não estejamos inquietos por coisa alguma. Antes, as nossas petições devem ser levadas, conhecidas diante de Deus pela oração e súplica, com ações de graças. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações e os vossos sentimentos em Cristo Jesus. Quem sabe eu estou falando com você que está aí, numa depressão. Quem sabe é você que está aí, e eu disse e vou repetir, segundo a pesquisa, mais de 80% das pessoas que procuram hoje um consultório médico são pessoas que não estão com um problema que teve como causa algum vírus que entrou no corpo, alguma bactéria, algum problema de um mau funcionamento das glândulas, alguma falta de hormônio, mas mais de 80% das pessoas que procuram hoje um consultório médico tem como causa dessas doenças as psicossomatizações, são as doenças psicossomáticas, e que precisamos ter cuidado para prevenir. E quem sabe eu estou falando com você, que está sofrendo mal, tomando medicamentos psicotrópicos controlados, um ansiolítico, dependendo aí de um remédio controlado. Você toma Rivotril, porque se você não tomar, você não dorme. E eu estou vendo muitos crentes vivendo isso. E o senhor acha errado, pastor, tomar os medicamentos como o Rivotril, quando a doença já está no físico? Tem de tratar. Agora temos de prevenir.
ver quais são as causas. Se for causa, como eu disse antes, na mente, alguma amargura guardada, alguma falta de perdão, algum trauma, é preciso tratar. E eu tenho ficado, permita-me dizer isso aqui, eu tenho visto na rádio, eu tenho visto na televisão, uma falta de maturidade, de preparação de alguns pastores líderes. Há poucos dias eu vi um dizendo que você precisa de vir na igreja para a gente expulsar o demônio da depressão. O demônio, você precisa de reivindicar, porque esse demônio... Quer dizer, agora tem um demônio chamado depressão. E nós estamos eu vejo tantos líderes enganando o povo. Louvado seja Deus. E você que está me ouvindo agora, minha irmã, minha querida, quem sabe você está querendo fazer ou faz psicologia, Deus te abençoe. Você vai ser uma médica, um médico da alma. Eu mesmo como pastor, eu tenho indicado, quando eu começo a aconselhar alguém, eu vejo que eu não consigo mais, eu falo assim, olha, procura um profissional, tem um psicólogo, uma psicóloga, faz uma terapia, um preço bom para você. Porque muitas vezes nós pastores achamos que nós somos os experts, sabemos de tudo. Tem pastor que quer saber hoje de arquitetura, de engenharia, ele quer ser até ginecologista, ele quer ser cardiologista, ele quer ser psiquiatra, ele quer ser... Uso indevido, hein, irmão? O que dizer de pastores colocando clínica? O cara nunca fez psicologia. Esses dias me perguntaram se eu fiz psicologia. Eu falei, não, eu fiz 1 ano de psicologia, apenas uma introdução. Mas eu não sou um profissional nessa área. E precisamos pedir a Deus para que Deus multiplique esses profissionais para ajudar-nos como pastores. Se existe o médico, o cardiologista, o ginecologista, o clínico geral, o médico pediatra, tem também os médicos da alma, que eu diria, os psiquiatras, os psicólogos, estes homens e mulheres que poderiam ser usados na igreja e se a igreja pudesse ajudá-los. Entendeu? Então, existem as doenças psicossomáticas e quem sabe você está vivendo. E a minha oração em nome de Jesus é que Deus me use para que você desperte, para que você amadureça. Não estou desprezando a Bíblia, não estou de maneira alguma desprezando a oração, porque nós vamos ver daqui a pouco que nós precisamos de ler a palavra, de orar, e Deus vai usar as pessoas, usar o pastor, usar uma intercessora por você, mas tem momentos que nós precisamos de prevenir e buscar estes profissionais. Doenças que são causadas por tensão emocional. Há inúmeras doenças que têm origem nesse terrível inimigo da saúde. E é por isso que a Bíblia ensina. A Bíblia fala em Provérbios 17, 22, o coração alegre serve de bom remédio, mas o espírito abatido virá a secar os ossos. E aí, nós vimos que a pessoa está abatida. E o abatimento... Você já viu aquela pessoa que está com o semblante caído? Você já viu pessoas que têm algumas manchas no corpo? São as doenças psicossomáticas. São fatores que contribuem para as doenças psicossomáticas. A competitividade excessiva. O mundo pós-moderno, esta sociedade que está aí, onde você está nessa loucura de querer ter, ganhar, conquistar, possuir, adquirir, é uma busca frenética, competitiva, razão pela qual grande parte das pessoas, a grande parte é ansiosa. E a Bíblia nos recomenda a descansar no Senhor. O Salmo 37, 5 e 7 diz, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, o mais ele fará, descansa no Senhor e confia nele. Esta é um problema que tem levado, é uma causa que tem levado às psicossomatizações. A competitividade. O marido trabalha fora, a esposa trabalha fora, os dois saem 6:30 da manhã, chega 8 da noite, não vêm os filhos, e aí aquela desordem. E é preciso, eu quero já aproveitar e dizer aqui, gente, nós precisamos de aprender isso, nós temos Jesus, gente, escute para cá, olha para cá, ouça o que eu estou falando com você, nós precisamos de entender que a vida
é para ser celebrada de uma maneira simples. Eu não estou dizendo que nós não devamos buscar, conquistar, mas eu estou vendo alguns casais se matando, perdendo seus filhos, perdendo a alma deles, casais depressivos. É isso aí, a pesquisa é que no ano 2020, a aposentadoria de muitos será por causa da depressão, tem aumentado, até mesmo na igreja. Por quê? Nós conhecemos a Jesus, irmãos, escutem. Nós conhecemos a Jesus e esquecemos que a nossa vida aqui é passageira. E esquecemos que para celebrar a vida, nós já temos o tesouro maior que é Jesus e queremos ter coisas, trabalhar. Não temos tempo para oração, não temos tempo para ir nos grupos de comunhão, não temos tempo para a família. E aí, quantos que estão perdidos, quantas pessoas perdidas na depressão, com essas doenças terríveis da alma. E escute, quando você não vai bem na tua mente, o teu corpo vai mal. É o que a Bíblia diz aqui em Mateus do Senhor Jesus. Que os meus olhos, os olhos são a lâmpada do corpo. Se eles são maus, se nós estamos vendo as coisas com competitividade, o nosso corpo será doentio. E quem sabe você está aí, você tem que parar um pouquinho. Para você sarar, você tem que parar. A vida é para ser celebrada de uma maneira simples. A Bíblia diz aqui, é o Senhor Jesus que diz aqui em Lucas 12:15, que a vida de um homem não consiste nos bens que ele possui. A vida minha e sua consiste em quê? Consiste em agradar a Deus, em entregar o coração para Ele. A sociedade hoje vive, as pessoas vivem nessa crise de ter para ser. Eu tenho que ter um carro bonito, eu tenho que ter uma casa imobiliada, eu tenho que ter, eu tenho que ter o cabelo toda semana penteado, arrumado, eu tenho que ter roupa, eu tenho que ter pulseira, eu tenho que ter pulseira de ouro, relógio de ouro, eu tenho de ter, porque eu tendo, as pessoas irão me respeitar, as pessoas irão me considerar, as pessoas irão me dar valor, e você esquece que você já tem valor diante de Deus. Porque Ele não vê o seu exterior, Ele vê o teu coração. Não estou dizendo que não devamos ter essas coisas, mas Jesus é a primazia. Eu estou falando de doenças psicossomáticas. E quem sabe você está vivendo. Outra coisa, a luta pelo sucesso profissional. A falta de preparo profissional, o desemprego e a obtenção de um bom desempenho profissional levam muitos a ficarem frustrados. O crente em Jesus não se desespera, mas confia no Senhor. Quem sabe você está me ouvindo e você já pegou a mania, o vício de fazer curso. Sabia que o brasileiro tem mania de fazer curso? Curso. Eu quero fazer curso. E quer o diploma e quer ser aplaudido. Isso é errado fazer curso? É não. Mas Salomão já dizia que o muito estudar não há limite para escrever livros. Insucesso na vida afetiva. O insucesso tem levado às psicossomatizações. Estamos falando de doenças psicossomáticas. Hoje é o 3º dia que estamos falando sobre isso. E o insucesso na vida afetiva, conjugal. Há muitos que sofrem porque não conseguem se casar e constituir uma família, ou outros que na verdade separaram e estão vivendo essa situação extenuadas, cansadas, esmagadas por dentro. O remédio? Confiar em Deus, bênção. Ele é a solução para todos os nossos problemas. Quem sabe você me ouve, está aí, um desespero, e você está se entregando, você diz que é mulher de Deus, rapaz de Deus. Quantos que estão se entregando, indo para motéis, gente dentro da igreja, e essa doença aí está te levando. Você sabia que acaba as pessoas vivendo uma situação de, a pessoa acaba perdendo a si mesma, como gente, como ser humano. O estresse ocasional
não causa neuroses ou outro tipo de doença da mente. Inclusive é interessante o estresse. Mas o problema, o estresse constante, tende a desenvolver enfermidades mais graves. Então você teve um estresse ali rapidinho, trabalhou, mas aquele constante, inclusive você que me ouve, você precisa tirar férias. Tirar férias. E entre muitas coisas que me levou à depressão há uns 10 anos atrás, foi porque eu fiquei praticamente 10 anos trabalhando na igreja sem tirar férias. E tem crente que ainda fala assim, não, pastor, não tira férias não. Eu já vi líderes dizendo que não tira férias. Então vai. O autor da nossa fé, aquele que idealizou-nos, o Criador, por isso que ele colocou o sábado na época, o descanso. Por isso que é interessante nós descansarmos. E aí você vai trabalhando, fica extenuado, cansado, esmagado na mente. E aí quando você assusta, você se perdeu. Esses dias eu vi uma pessoa como um peixe fora d'água. Ele perdeu. Ele se perdeu como ser humano. Cuidado, minha amada, meu amado, para que você não se perca como ser humano, como gente. Vai envolvendo, daqui a pouco você se perde. Separado da sua esposa, separado do seu marido, abandonando seus filhos. Vai chegar um momento que você vai acabar igual a outro tempo. Agora eu vi uma mulher se entregando, virou mulher de programa. Porque se perdeu como gente. Então é preciso você vigiar e ter cuidado. Entende? A Bíblia nos ensina que não devemos andar ansiosos. E que nossas ansiedades devem ser lançadas sobre o nosso Senhor. Quem sabe você ligou e está chegando atrasado aí, você clicou aqui, estamos falando sobre as doenças psicossomáticas. E eu quero dar uma paradinha aqui para falar, será que os salvos podem adoecer? Porque a teologia da prosperidade está aí todo dia na rádio, todo dia na televisão. E os proponentes desta falsa teologia ensinam que o crente fiel não pode adoecer, pois a doença, olha para você ver, pois a doença é do diabo. Eles propalam que todo cristão, eles articulam que todo cristão deve viver uma vida plena, isenta de doenças, e que na idade avançada devem viver sem dor ou sofrimento. Segundo esses teólogos, quem fica doente não está reivindicando os seus direitos como filho de Deus, ou então é porque não tem fé. O ensino bíblico aqui da Bíblia, porém, é claro ao ensinar que muitas pessoas, muitos de nós somos afligidos, e muitos foram afligidos no passado, como Davi. Eu preguei aqui, acho que foi ontem ou antes de ontem, não foi? Sobre as psicossomatizações de Davi, baseado no Salmo 38. Davi, guerreiro de Deus, homem suado, homem de Deus, adoeceu. Jó adoeceu. O nosso irmão Asaf, no Salmo lá 73, e eu preguei sobre a crise de Asaf. Então o crente adoece. O crente adoece. O nosso corpo, escute, ainda não está plenamente salvo. Na cruz, Jesus garantiu a salvação de nosso espírito, alma e corpo, dando-nos direito à vida eterna e à cura das enfermidades em seu nome. Mas veja, quanto ao corpo, o efeito da obra salvífica ainda não se manifestou plenamente. Isso porque, enquanto o espírito e a alma, o homem interior, conforme a Bíblia diz em Coríntios, são salvos no momento da conversão a Cristo, o corpo ainda aguarda a completa redenção. Então significa que nós adoecemos. É verdade que não significa que não podemos ter uma vida saudável. E aí eu vou dizer aqui, precisamos de alimentar bem, precisamos de ter a prevenção, precisamos de estar firmados. Mas o crente adoece. O cristão adoece. É preciso entender isso. É preciso nós compreendermos que as doenças psicossomáticas são doenças que instauram no nosso corpo, vêm da nossa mente. E eu quero dizer o seguinte aqui, para você ser curada e ser abençoada neste momento. Primeira coisa, minha irmã, então, só para você ter uma ideia aqui, primeira coisa que eu quero dizer para você, entenda a tua fragilidade. Descubra
como você funciona. Entenda que apesar e glórias a Deus de termos sido alcançados pela graça, isso não nos isenta de passarmos por esses problemas. Segunda coisa, aprenda a viver uma vida simples, uma vida humilde. Não estou dizendo que você não deva ter as coisas materiais, mas nós estamos com um problema, meus irmãos. Nós estamos com um problema, irmãs. Sabe qual é o problema nosso? Nós estamos querendo ganhar o mundo. Estamos querendo ganhar o mundo de uma maneira desesperadora. Os discípulos do Senhor, os apóstolos disseram: nós deixamos tudo, Jesus, para te servir. O nosso foco não é este mundo. A Bíblia diz para nós pensarmos nas coisas lá do alto. Aqui em Colossenses diz: pensai nas coisas lá do alto, buscai as coisas lá do alto, não as que estão aqui na terra, não as que são daqui na terra. Por quê? Porque nós somos embaixadores, estamos aqui por um tempo, e logo o Senhor virá arrebatar a igreja, e se Ele não vier, quem sabe o meu tempo e o seu tempo vai findar aqui, e iremos para a presença dEle, e o que Ele quer que nós deixemos aqui é plantar o amor dEle, é viver uma vida santa para a glória dEle, é amar o próximo, e não é ficar preocupado com ter tantas coisas e esquecer do próximo. Nós temos uma tendência miserável, permita-me expressar, desgraçada, de amar as coisas materiais, de buscar as coisas deste mundo, amar as coisas materiais e desprezar as pessoas. Você é empresário, meu irmão, mas olha a maneira como você trata seu funcionário e você diz que é crente. Você que é católico, que me ouve, que tem a sua empresa, você que tem uma pessoa trabalhando para você lá, olha a maneira como você trata aquela pessoa, uma pessoa que está lá te ajudando, te abençoando, ajudando você a prosperar. Mas o que acontece? Esse desejo louco de conquistar, de ganhar, de aplicar, de ter, para deixar para os filhos, e esquece que Deus quer que nós tenhamos a simplicidade. Eu quero sempre frisar isso aqui. Eu não estou dizendo que você não deva ganhar, conquistar. Então, para curar, para prevenirmos essas doenças maléficas que têm como causa as nossas emoções desorganizadas, os nossos sentimentos bagunçados aqui dentro, que tem como causa aquilo que eu guardo como trauma, como complexo, como arranhuras na alma que desembocam em várias enfermidades, no fígado, no coração, nos rins, no útero, na próstata. Eu já falei aqui, eu vou repetir. Eu fui em 4 profissionais, 4 médicos, 3 urologistas e um proctologista, uma dor na próstata louca. Eu pensei que eu estava com câncer, prostatite, não foi nada disso. O médico, os 3 antes, não tinha descoberto, com tomografias, ressonância, tudo quanto é tipo de exame. E um proctologista descobriu que toda a tensão que eu tenho e que eu estava vivendo, sofrendo 3 meses, ele falou assim: ó, o problema seu, a tua tensão, o órgão que recebe as cargas das suas emoções é a sua próstata. E ele viu lá a inchada, aquela quase uma ferida, quase que fosse uma herpes lá sensível. E depois eu comecei a descansar mais no Senhor, a acalmar mais, porque eu tenho ansiedade. Eu tenho ansiedade desde da minha formação intrauterina. É isso. Então, nós precisamos de fazer o quê? Nós precisamos nos curvar e entregar ao Senhor e entender que nós, e eu volto a dizer que tem crentes que estão querendo ganhar o mundo. É reivindicar de Deus, é determinar, e as pessoas dão testemunho na frente: porque eu consegui comprar um carro importado, eu consegui comprar não sei quantas casas, eu consegui, vai conseguindo, e as pessoas estão perdendo a alma. A Bíblia diz aqui, o Senhor Jesus, em Mateus 16, em Marcos 16, 26, o que adianta ao homem ganhar o mundo inteiro e vier a perder a sua alma? A gente fica atrás de Deus, irmão, pedindo a Deus, orando a Deus. Deus fala assim: quem vai tratar de você é você mesmo. Você não me deixa, não descansa em mim. Você só quer trabalhar, você só quer ganhar o mundo.
Você só quer ficar como uma louca. Você não cuida dos seus filhos. Você quer trabalhar. E tem gente que é assim, quanto mais trabalha, gasta. Quanto mais trabalha, gasta. Que megalomania é essa, gente? Que loucura é esta? Eu estou terminando falando aqui das doenças psicossomáticas. E é preciso, então, celebrar a vida na simplicidade. É preciso descansar no Senhor. É preciso firmar na Bíblia, na palavra de Deus. É preciso nós sairmos, gente, para viver a filosofia dos pássaros, das aves, os lírios do campo, as aves dos céus. O Senhor Jesus está me usando agora, está te convidando para você lançar diante dele essa ansiedade, porque você vai se arrebentar todo. Essa doença que a senhora tem aí, esse problema que a senhora está tendo aí, minha irmã, sabe o que é isso? É porque a senhora tem de confiar mais no Senhor. Essa pressa, essa loucura. E aí já tem médicos, já estão, né? As pesquisas são interessantes, que aí desembocam em outras enfermidades. Gente com diabetes emocional, eu penso um negócio desse. É herpes. Há um tempo atrás eu fui no acampamento, não consegui pregar, tive de sair correndo. Começou a surgir no meu corpo todo um tanto de ferida, sabe? Eu fiquei louco, eu saí correndo. Cheguei no médico, o médico fez todos os exames. Seu problema é uma herpes emocional. Irmãos, aí eu digo para vocês, as doenças adquiridas aí na vida, um vírus, um mosquito da dengue que pica você, um alimento que você comeu fora de hora, sei lá, é normal. Mas Deus quer que nós sejamos curados emocionalmente, e para isso nós precisamos deixar que Ele cuide. Deus está me usando agora, minha amada, para dizer para você que Ele quer cuidar de você. Ele quer cuidar de você, meu irmão. Ele quer cuidar de você, meu colega pastor. Mas nós não queremos deixar cuidar. Nós estamos entrando nessa roda louca das pessoas do mundo aí. Nós ficamos aí, loucos. E quantas vezes nós estamos com essas doenças, porque acontece igual aconteceu com Asaf, que eu ministrei aqui já, no Salmo 73, quando ele começou a ter inveja dos arrogantes, quando Asaf, adorador de Deus, que significa aquele que ajunta, o acolhedor de Deus, o adorador de Deus, começou a olhar os homens ímpios, que eles prosperavam, e ele começou a ter inveja. Muitos de nós vamos mais do que Asaf. Asaf teve no pensamento inveja, mas logo ele voltou como adorador. Muitos de nós continuamos querendo ter, competir. E quantos crentes têm entrado na corrupção, em roubos, desviado dinheiro público? Você sabe o que tem acontecido? Por quê? Porque é esse problema nosso. E eu quero terminar e dizer, como é que está você, minha irmã, meu irmão? Como que está a tua vida? As doenças, elas acontecem, elas advêm desde o Éden. Existem as doenças chamadas, aquelas doenças que vêm porque os nossos genes já nascem, posso dizer, defeituosos. Questões genéticas. A criança já nasce com algum problema. Esses dias eu vi uma criancinha que nasceu com um problema, vai ter de usar com aquela hidrocefalia. São as doenças que poderemos vir da nossa formação, mas existem as doenças adquiridas aí no mundo. São as bactérias, os vírus, que estão em estado de beligerâncias, de hostilidades, que querem procurar um corpo para entrar, e pode ser o corpo que passa ali perto. Pode ser do pastor cheio do Espírito Santo, de um crente do Espírito Santo, pode ser do ateu, do gnóstico, pode ser de quem for, ele entra. Entende? Doenças que estão aí, tem as doenças que nós mesmo, por falta de vigiar. E esta doença aqui, as doenças psicossomáticas, que advém também de uma culpa, um pecado. Quem sabe você está me ouvindo. Eu vou repetir antes de orar.
Mais de 80% das pessoas que procuram hoje um consultório médico procuram, e essas doenças que estão no físico, seja um problema na perna, seja um problema no coração, seja um problema de entupimento de veias, permita-me dizer isso aqui, escute, seja um problema nos rins, seja uma diabetes, até câncer, presta atenção, câncer, que vem por causa de emoções desorganizadas. São essas doenças psicossomáticas. Pessoas que guardam mágoa. E quem sabe você está me ouvindo neste momento, presta atenção. E as doenças dessa origem. E que a pessoa procura o médico, mas as causas estão lá. E nós podemos cuidar. Eu quero, neste momento inclusive, talvez tenha algum psicólogo que me ouve. Eu quero dizer para você que Deus te abençoe muito, porque você é uma médica, um médico da alma. E essa profissão é uma profissão muito linda. E tomara que aumente mais em nossas igrejas pessoas que possam aspirar a entrar para fazer o curso de psicologia. Faça o curso com excelência para ajudar as pessoas. E cada dia, vez aumenta mais. Aumenta as pessoas que se isolam, que suicidam, porque se desintegram totalmente, se desordenam interiormente. E tem momentos que nenhum psicólogo, nenhum psiquiatra pode detectar e pode tocar nas fibras mais íntimas da alma humana. Somente, eu diria aqui, o conselheiro dos conselheiros, o psiquiatra dos psiquiatras, o psicólogo dos psicólogos, o médico dos médicos, Jesus Cristo, que pode entrar lá dentro. E eu falo porque eu já tive questões pessoais minhas, que só o Espírito Santo que entrou lá nos meandros mais profundos, escuros, nos recônditos mais íntimos da minha interioridade, e lançou luz e arrancou de lá de dentro aquilo que nenhum psicólogo, nenhum terapeuta poderia fazê-lo. Aí eu quero dizer para você que é psicólogo que me ouve, permita-me dizer isso aqui, é até uma ousadia da minha parte. Quando você for medicar alguém, sabe, que você antes, é verdade que tem toda a ética, né, que existe hoje o conselho da psicologia, que tem toda uma ética para você fazer as terapias. Mas antes, você como cristão, ora a Deus para que Deus te dê sabedoria, para que você consiga tirar a pessoa de uma escravidão dentro da sua alma. Eu quero orar por você agora. Pai, eu quero te louvar por esta vida, por todos que me ouvem, por quem conectou aqui agora nessa nossa conta no YouTube. E se há alguém que está vivendo um momento de depressão, que está aí com essas psicossomatizações, pessoas que estão feridas na alma, pessoas que foram feridas desde a infância, pessoas que sofrem porque estão sozinhas, foram abandonadas, foram, na verdade, deixadas, quem sabe por um pai, por um marido, quem sabe até mesmo abandonada por elas mesmas, porque não acreditam mais nelas. Mas em nome de Jesus, eu te peço agora, Espírito Santo, traga agora a paz, esta paz do Senhor, que excede todo o entendimento, que traz consolo, que traz refrigério, que leva e direciona esse querido, esta querida. Eu oro agora em nome de Jesus, para que caia por terra sobre a vida desta mulher que tem sofrido há anos, que está usando medicamentos. Quebra, Senhor, todo laço. Quebra, Senhor, toda correia que prende, todo grilhão, em nome de Jesus. Eu quero orar agora por este jovem, em nome de Jesus, mostra o caminho. Em nome do Senhor, quantos que estão doentes, enfermos na alma, e eu oro agora em nome de Jesus, repreendendo este medo, direciona essa pessoa, repreendendo, Senhor, toda esta ansiedade, essa preocupação com amanhã,
Quem sabe, Senhor, tem alguém me ouvindo neste momento que traz aí um peso porque está pegado ao passado. Essa pessoa que está remoendo o passado. Em nome de Jesus, Espírito Santo, quebranta essa vida, direciona essa vida, em nome de Jesus e para a glória de Jesus. Bill Gates foi convidado por uma escola secundária para uma palestra. Chegou de helicóptero, tirou o papel do bolso onde havia escrito 11 itens. Leu tudo em menos de 5 minutos. Foi aplaudido por mais de 10 minutos sem parar. Agradeceu e foi embora em seu helicóptero. O que estava escrito é muito interessante. Preste atenção. Em primeiro lugar, a vida não é fácil. Acostume-se com isso. Em segundo, o mundo não está preocupado com a sua autoestima. O mundo espera que você faça alguma coisa útil por ele, antes de sentir-se bem com você mesmo. Terceiro, você não ganhará $20.000 por mês assim que sair da escola. Você não será vice-presidente de uma empresa com carro e telefone à disposição, antes que você tenha conseguido comprar seu próprio carro e telefone. Quarto, se você acha seu professor rude, espere a ter um chefe. Ele não terá pena de você. Quinto, vender jornal velho ou trabalhar durante as férias não está abaixo da sua posição social. Seus avós têm uma palavra diferente para isso. Eles chamam de oportunidade. Sexto, se você fracassar, não é culpa de seus pais. Então, não lamente seus erros. Aprenda com eles. Sétimo, antes de você nascer, seus pais não eram tão críticos como agora. Eles só ficaram assim por pagar suas contas, lavar suas roupas e ouvir você dizer que eles são ridículos. Então, antes de salvar o planeta para a próxima geração, querendo consertar os erros de geração dos seus pais, tente limpar seu próprio quarto. Oitavo, sua escola pode ter eliminado a distinção entre vencedores e perdedores, mas a vida não é assim. Em algumas escolas, você não repete mais de ano e tem quantas chances precisar até acertar. Isto não se parece com absolutamente nada na vida real. Se pisar na bola, está despedido. Rua, faça certo da primeira vez. Nono, a vida não é dividida em semestres. Você não terá sempre os verões livres e é pouco provável que os outros empregados o ajudem a cumprir suas tarefas no fim de cada período. Décimo, televisão não é vida real. Na vida real, as pessoas têm que deixar o barzinho ou a boate e ir trabalhar. 11º, seja legal com os CDFs, aqueles estudantes que os demais julgam que são uns babacas. Existe uma grande probabilidade de você vir a trabalhar para um deles. Bill Gates. Posso ter defeitos, viver ansioso e ficar irritado algumas vezes, mas não esqueço de que minha vida é a maior empresa do mundo e que posso evitar que ela vá à falência. Ser feliz é reconhecer que vale a pena viver, apesar de todos os desafios, incompreensões e períodos de crise. Ser feliz é deixar de ser vítima dos problemas e se tornar autor da própria história. É atravessar desertos fora de si, mas ser capaz de encontrar um oásis no recôndito da sua alma. É agradecer a Deus a cada manhã pelo milagre da vida. Ser feliz é não ter medo dos próprios sentimentos. É saber falar de si mesmo. É ter coragem para ouvir um não. É ter segurança para receber uma crítica, mesmo que injusta. Augusto Cury.
A águia é usada como símbolo dos que confiam em Deus. Este brilho é intenso e intensamente desde a sua origem. As águias podem levar um ano para voar sozinhas. Pessoas verdadeiras são como águias. Podem levar tempo para amadurecer. Podemos ver periquitos, pombos, andorinhas voando em bandos. As águias não. Elas estão sempre sozinhas. Elas ficam no alto, olhando o azul infinito. Não tenha medo de ficar só. Geralmente, o cristão anda na contramão da vida. Voe alto, embora os que voam alto não sejam compreendidos. São, em vez disso, temidos, criticados e muitas vezes condenados. O que fazem as águias quando as tormentas vêm? Elas se escondem, abrem as suas asas e a enfrentam corajosamente. Elas sabem que acima das nuvens escuras, da tempestade e dos choques elétricos, o sol brilha. Na Escritura Sagrada lemos que os que confiam em Deus renovam as suas forças. Sobem com asas como águias, correm e não se cansam, caminham e não se fatigam. Nesta luta terrível, as águias podem perder penas e ferir-se, mas não temem e seguem em frente. Depois, enquanto todo mundo fica às escuras, elas voam vitoriosas, em paz, bem no alto. Finalmente, as águias também morrem. Mas eu pergunto, alguma vez você achou os restos mortais de uma águia? Nunca. Sabe por quê? Porque quando sentem que chegou a hora de partir, elas não se lamentam, não ficam com medo e voam tão alto o quanto podem. As águias procuram com os olhos o pico mais elevado, retiram as últimas forças de seu corpo cansado e voam aos picos inatingíveis. Lá esperam resignadamente o momento final. Até para morrer, as águias são extraordinárias. Talvez foi por isso que o profeta Isaías comparou os que confiam em Deus com as águias. Quem sabe você não tenha hoje, diante de si, um dia cheio de desafios. Alguns deles podem parecer impossíveis, mas lembre-se de descansar na paz do nosso Deus. E depois partir para a luta como quem vai para uma festa, sabendo que além da tormenta, o sol estará lá, brilhando. Eis que passo a lhes mostrar um caminho sobremodo excelente, o caminho do amor. Ainda que eu fale a língua dos homens e dos anjos, se não tiver amor, seria como o metal que soa ou como o símbolo que retine. E ainda que tivesse o dom de profecia e conhecesse todos os mistérios e toda a ciência, e ainda que tivesse toda a fé, de maneira tal que transportasse os montes, se não tivesse amor, nada seria. E ainda que distribuísse todos os meus bens para o sustento dos pobres, e ainda que entregasse o meu próprio corpo para ser queimado, se não tivesse amor, nada disso me aproveitaria. O amor é sofredor, é benigno. O amor não é invejoso, o amor não se vangloria, não se ensoberbece, não se porta com inconveniência, não busca os seus próprios interesses, não se irrita, não suspeita mal, não se regozija com a injustiça, mas se regozija com a verdade. Tudo crê, tudo sofre, tudo espera, tudo suporta. O amor jamais acaba, mas havendo profecias, serão aniquiladas. Havendo línguas, cessarão. Havendo ciência, desaparecerá. Porque em parte conhecemos e em parte profetizamos. Mas
quando vier o que é perfeito, então o que é em parte será aniquilado. Quando eu era menino, pensava como menino, mas logo que cheguei a ser homem, acabei com as coisas de menino. Porque agora vemos como por espelho, em enigma, mas então veremos face a face. Agora conheço em parte, mas então conhecerei plenamente, como também sou plenamente conhecido. Agora, pois, permanece a fé, a esperança, o amor. Estes três, mas o maior destes é o amor. O amor. O amor não prende, liberta. Ame porque isso faz bem a você, não por esperar algo em troca. Criar expectativas demais pode gerar decepções. Quem ama de verdade, sem apego, sem cobranças, conquista o carinho verdadeiro das pessoas. Tua caminhada ainda não terminou. A realidade te acolhe, dizendo que pela frente o horizonte da vida necessita de tuas palavras e do teu silêncio. Se amanhã sentires saudades, lembra-te da fantasia e sonha com a tua próxima vitória. Vitória que todas as armas do mundo jamais conseguirão obter, porque é uma vitória que surge da paz e não do ressentimento. É certo que irás encontrar situações tempestuosas novamente, mas haverá de ver sempre o lado bom da chuva que cai, e não a faceta do raio que destrói. Tu és jovem, atender a quem te chama é belo, lutar por quem te rejeita é quase chegar à perfeição. A juventude precisa de sonhos, e se nutrir de lembranças, assim como o leito dos rios precisa da água que rola, e o coração necessita de afeto. Não faças do amanhã o sinônimo de nunca, nem o ontem te seja o mesmo que nunca mais. Teus passos ficaram, olhes para trás, mas vá em frente, pois há muitos que precisam que chegues para poderem seguir-te. Charlie Chaplin.